aqui pelos Correios, olha que lindo. O livro do pastor Tiago Maurício se chama Rio de Fogo. Tem aqui na capa o Espírito Santo, símbolo, né? A pomba. E como subtítulo aqui, O Soprar do Espírito. Chegou para mim. Obrigada, Maurício. Eu me senti muito querida, muito honrada, muito mimadinha por Deus, de receber o seu livro aqui em Mossoró. E ele já fez aqui uma publicação para a pastora Márcia Morgana, que o sobrenatural de Deus esteja contigo e que o rio de fogo do Senhor seja sobre a tua vida. Ele mandou para mim dia 14/10/2022, ó. Gente, obrigada, pastor. Deus te abençoe e recompense e que multiplique em muitos e muitos livros sendo distribuídos e também outros sendo publicados, porque eu sei que tem mais guardado aí. Amém? Glória a Deus. E eu queria falar com o pastor, antes da gente conversar sobre o livro, falar com o pastor Maurício, uma pergunta, pastor, que muito me fazem, é acerca do chamado de Deus. Eu não sei se com você é muito assim, mas as pessoas aqui, até mesmo dentro do programa, as pessoas me perguntam, como você soube que Deus tinha um chamado na sua vida? Como foi a voz de Deus? É claro que Deus, biblicamente, a gente vê que Ele se manifesta para as pessoas de diversas maneiras, por meio do Espírito Santo, por meio dos profetas, como uma testificação interna, às vezes em meio aos sonhos, a gente vê isso. E eu queria perguntar como foi isso na sua vida, essa revelação de Deus para o teu chamado em Deus. Eu gostaria de falar disso usando um texto bíblico aqui que está em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9, que diz assim, 1 Coríntios 2, 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. E é interessante que essa citação de Paulo, ele está usando uma profecia antiga do profeta Isaías, que está no capítulo 64, no versículo 4, que ele fala a mesma coisa, só com outras palavras, que no final ele diz que Deus trabalha, para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam, e fala acerca de um Deus que não se ouviu falar, e que não tinha notícia, mas é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, Paulo usou essa profecia de Isaías 64:4 para reafirmar algo no coração daquela igreja de Coríntios. E é interessante que eu me colocava muito como uma pessoa de Corinto, uma pessoa que estava ali na Grécia, uma pessoa cheia de sabedoria, cheia de conhecimento humano, conhecimento lógico, entendimento filosófico. E quando veio a revelação do meu ministério, da salvação, porque foi um combo na minha vida, pastor. Quando Deus me salvou, ele já veio trazendo o combo, quando a salvação do Senhor Jesus veio sobre a minha vida, já veio todo o plus, veio todo o tempo perdido, porque eu fugi dele durante 7 anos, e no 7º ano de fuga do Senhor, quando ele veio sobre mim, ele já veio com toda aquela carga que eu deveria ter tido nesses 7 anos. E dentro disso, eu acredito muito naquela palavra de Joel 2, que diz que Deus restituirá os danos consumidos pelos gafanhotos. E eu vivi isso. Deus restituiu espiritualmente todo aquele tempo que eu fui roubado, distante do Senhor, que eu fugia dele. E naquele tempo, em 1 ano, eu vivi os 7 anos que eu fui roubado. Na minha vida foi algo muito sobrenatural, porque a experiência, como a pastora falou, cada um tem uma e nem todas são iguais, e a gente não pode se medir pela experiência de um ou do outro para saber que nós temos chamado. O mais importante é você ter essa convicção interna, esse desejo profundo de fazer a obra de Deus, de agradar a Deus, de amar a Deus e de honrar a sua palavra, de andar com Ele. Eu acredito que se você tem isso no seu coração, você tem um chamado. No meu caso específico, foi num dia em que eu queria me envolver na igreja em vários ministérios. E eu era barrado no meu antigo ministério de se envolver nos ministérios, porque na mentalidade ainda religiosa você precisava de um tempo de igreja para fazer parte dos grupos e tudo. E ali dentro daquele sistema, eu era barrado em vários locais, em vários ministérios, não deixava eu fazer parte. E num dia de domingo, eu me lembro muito bem, eu decidi sair da igreja. Saí porque, ainda que eu tivesse a luz da salvação,
sabia que Deus tinha algo comigo, mas eu não conseguia encontrar e entender direito que algo era esse. Naquele dia, os pastores da minha igreja, meus antigos pastores, eles convidaram um pastor da sede para fazer um culto de avivamento, um culto de cura na igreja, e eu não sabia. Cheguei no domingo, esse pastor começou a ministrar, e ele trouxe, juntamente com a ministração, um louvor que encantou meu coração. Eu vi ele começar a ser usado em palavra de conhecimento, começou a revelar às pessoas as situações que as pessoas estavam passando. Ele desceu do altar e começou a orar pelas pessoas começaram a cair, demônios começaram a se manifestar, enfermidades começaram a sair. E eu fiquei ali impactado com aquela manifestação tão sobrenatural assim, de uma forma, na vida daquele homem. E ele ministrou, falou, pregou a palavra, e no final, assim que estava para terminar o culto, eu pensei comigo mesmo, eu só pensei, falei, poxa, se é para ser usado por Deus, eu queria ser usado como ele. Nesse exato momento, ele parou que ele estava ministrando e falou, olha, tem uma pessoa aqui na igreja que, nesse exato momento, pensou e desejou ser usado como eu. Quero que essa pessoa se levante e venha aqui à frente. Eu, na minha imaginação, eu pensei, pô, eu acho que ele deve ter falhado nessa revelação, porque um monte de gente aqui, do jeito que esse homem foi usado por Deus, acho que muitas pessoas querem ser usadas assim. E aí eu me levantei, fui à frente, e ele continuou mais uma manifestação de palavra de conhecimento. Ele começou o Espírito Santo começou a dar mais palavras de conhecimento para ele acerca de outras situações de outras pessoas. Eu sei que a frente do altar ficou lotada de pessoas. Então os meus pastores desceram para ajudar, né? Desceram do altar para ajudar ele a ministrar. E eu pensei comigo assim, poxa, eu quero que ele ore por mim, não os meus pastores. Eu já recebi a oração deles. Eu quero que ele coloque as mãos sobre mim e ore por mim. Porque se é de Deus que ele teve essa revelação que uma pessoa quer ser usada, então eu acredito que deve orar por mim. Quando eu terminei de pensar isso, ele pulou do altar, né? Ele deu um salto, ele já é um senhor, na época ele tinha acho que quase seus 60 anos, ele deu um salto no altar, assim, ele pulou na minha frente, pegou o óleo, colocou as mãos sobre a minha cabeça, falou no meu ouvido que a mesma unção que estava sobre a vida dele estava sobre a minha, e que eu era um pregador, um mestre da palavra. Glória a Deus. Um profeta. E ali eu caí, né? Já tinha caído algumas vezes na unção, mas ali eu caí. Só que não foi aquela experiência sobrenatural que muitas vezes a gente tem na nossa mente quando a gente cai na unção, a gente tem que sentir aquilo tudo. Não, foi com uma leve brisa que bateu em mim e eu caí assim, eu fiquei numa paz de espírito ali, tremenda, uma paz de espírito. Eu fiquei acho que uns 25 minutos naquela paz de espírito, processando essa palavra, né? Falei, mas, poxa, como eu vou ser um pregador? Eu não tenho escola bíblica, eu não tenho seminário, minha formação é lógica, minha formação é humana, eu sou um administrador, não tem nada a ver, meu pai não é pastor, minha mãe não é pastora, eu não tenho parentes pastores para me ajudar. Como eu vou fazer isso, Deus? Não tem condição. E eu não conseguia, pastora, entender a Bíblia. Eu lia ela assim, para mim era um livro com letras que eu não entendia bolhufo, até aquele exato momento. Eu já tinha acho que uns 3 meses, 4 meses na igreja ali, eu não entendia nada. Isso foi no domingo à noite, né? Aí eu fui... É interessante, eu vou até falar isso aqui para as pessoas que estão ouvindo isso, serve como um conselho. Eu recebi essa profecia e fiquei com ela no coração, e nesse mesmo dia eu fui até a outra igreja, que é da mesma denominação, que minha noiva estava lá congregando, né? Nós éramos da mesma filiação, só que em lugares diferentes. Aí eu saía da minha, que era em um bairro, e ia buscar ela no outro bairro. Busquei ela e eu falei para ela a situação que aconteceu. Ela me deu uma palavra de sabedoria, só que eu não ouvi. Ela falou, guarda no teu coração tudo isso, que Deus está fazendo no tempo dele. Só que a gente jovem, né, de fé, uma profecia desse tamanho, você fica feliz, você quer mostrar sua felicidade para os outros. Não num sentido de soberba, Deus tem comigo, Deus tem com você. Não, para mostrar a grandeza e a misericórdia de Deus. E eu comecei a compartilhar essa palavra com a igreja toda. Imagina o que aconteceu comigo. A perseguição, ou seja, é real, né? Os irmãos de José, eles perseguem, ainda tem irmãos de José dentro da igreja, que perseguem o ministério de Deus. E mal os irmãos sabiam que aquele ministério, né, de José iria lá na frente prover eles de vida e guardar eles em vida.
mesmo eles sendo perseguidos. Então, eu passei essa situação porque eu comecei a falar, então eles começaram a desconfiar dessa palavra profética. E o que é interessante, pastor, eu não sabia nada sobre transferência de unção, sobre ativação de dons. Eu não sabia nada, porque, poxa, esse assunto nunca foi ministrado na minha congregação, onde eu congregava. Isso foi um assunto que depois eu fui descobrir, depois de alguns anos eu fui descobrir sobre transferência de unção. Sim. Então, eu sou o resultado de uma transferência de unção. Realmente, ali, quando aquele pastor colocou as mãos sobre a minha cabeça, algo foi ativado no meu espírito. Glória a Deus. Porque eu peguei a Bíblia, isso foi no domingo, eu peguei a Bíblia na segunda-feira, quando eu abro Gênesis, o Espírito Santo, pela primeira vez, eu discerni a voz do Espírito de uma forma clara. Ele falou comigo, começo. Eu, começo? Aí eu, no princípio, aí ele, princípio de tudo, a história do homem, e eu comecei a ler. Aí depois eu fui para Êxodo. Aí ele começou comigo, saída. Eu, saída? Aí ele começou a me explicar a Bíblia. Comecei a entender o espírito da Bíblia. Falei, nossa, que interessante. Muito mudou depois que você recebeu uma imposição de mãos, onde Deus liberou sobre a sua vida uma nova unção, né? Olha, Diego, tem pessoas falando aqui conosco, ó, você falou sobre perseguição após você contar os planos de Deus, né? A Karine Leite disse assim, isso acontece muito comigo, né? A Fanny Eugênia está com a gente assistindo ao vivo também, direto de Brasília, Distrito Federal, e realmente, ó, ela diz, eu já fiz isso muito, né? A Karine Leite falou, que aquilo que você fez, né? Que recebeu a promessa e, de repente, as pessoas começaram a te perseguir. E faz parte, realmente, também de um processo na caminhada de quem tem um chamado em Deus. Interessante você contar o que você sentiu ao receber a imposição de mãos e o que mudou mesmo depois da imposição de mãos na sua vida. Você teve uma visão diferenciada da Bíblia, né? Você começou a ver o que você não via e começou a ter mais direções do Espírito Santo. E interessante que foi algo bem particular mesmo, né? O seu encontro com o Senhor, essa imposição de mãos foi diferenciada. Eu também já recebi uma imposição de mãos que dali para frente a minha vida espiritual não foi a mesma. No meu caso foi com o pastor Leandro Spence e o pastor Joel Wendy, que profetizaram o meu ministério, que é o que eu estou vivendo hoje. É uma realidade, né, Diego? E eu sei que talvez muitas pessoas não creem, mas é totalmente bíblico essa ministração dessa transferência de unção, e ela é liberada pelo Espírito de Deus através das mãos dos homens de Deus que Deus usa para as nossas vidas. E eu queria perguntar também para você, a partir deste momento, aqui você até conversou comigo acerca dessa dimensão profética, do chamado em Deus, dos tipos de ministérios que atuam na igreja. Então, você começou a conhecer, entender melhor o seu chamado? Para que você era realmente chamado? Sim, porque a partir desse momento, a Bíblia começou a ser real para mim, né? O Espírito da Bíblia começou a falar comigo. E aí, a partir disso, palavras de conhecimento começou a surgir na minha vida, assim, pastora, de uma forma, assim, muito comum, muito simples. E o tempo todo, passava por pessoas na rua, o Espírito Santo, né, vinha uma mensagem no meu pensamento, vinha uma imagem. Começou assim, com uma imagem da pessoa fazendo algo. Eu ia falar para a pessoa, olha, eu estou vendo você fazer isso. É isso mesmo. A pessoa, eu estou assim mesmo. E ali começou. Tanto é que aqui na minha comunidade, aqui onde eu moro, aqui na minha rua, já me chamaram de homem do tempo, homem da revelação, canal de Deus, vários apelidos. Porque começou algo assim muito forte o tempo todo. E a primeira revelação que eu tive, não sei se está no livro, se eu cheguei a colocar, foi acerca de uma menina que estava grávida de gêmeos. E ela estava na mente, ela não sabia que ela estava grávida, e a palavra de conhecimento já veio com uma profecia. Falei para ela, olha, você está com 2 seres aí no seu ventre, você está com uma bebê no ventre, aí você está grávida, e não é para você tirar, porque se você tirar, você vai morrer. E ela riu, né? E quando ela riu, eu voltei, e aí eu vi 2 bebês. Eu falei, aí são 2, tá? Não é um, não é um, são 2. Isso, né? Essa foi a primeira, assim, de impacto, assim, sabe, pastora? Eu falei, cara, será que é verdade isso? Será que eu tô ficando doido? Porque você não tem um mestre para te... Isso. Ainda mais um mestre profeta para te ensinar. Você tá sozinho nesse negócio. A sua igreja não é muito aberta a esse negócio dessa forma. E é interessante, pastora, que o pastor que ministrou sobre mim, ele ministrava a palavra de conhecimento. Mas nessa profundidade, não.
Era coisas mais, assim, subjetivas, não era coisa muito específica, direta, diretiva para a pessoa. Ou seja, você pode receber de alguém algo que aquele alguém nem carrega, porque quem faz é o Espírito Santo. O Você Espírito Santo só que é um pode, canal. você pode receber até uma porção dobrada, multiplicada, por exemplo, daquela unção. E é bíblico também, né? Como Eliseu recebeu ali uma porção dobrada do que havia sobre Elias. Então, às vezes alguém ministra sobre a sua vida e você recebe além do que aquela pessoa tem. É bíblico, é muito linda essa multiplicação, essa graça, né, que Deus dá para os seus filhos. Eu estava lembrando aqui agora, pastor, que ano passado o senhor entrou em contato comigo, né, conheceu o ministério através da internet e dos ministérios de avivamento. E você mandou para mim uma palavra. Eu lembro que você mandou para mim uma palavra dizendo assim: Márcia, o seu ministério, Deus vai fazer se achegar políticos ao seu ministério. E esses políticos precisam de oração, né? Tipo assim, não feche o seu coração para essas pessoas, né? E o pastor não sabia, a gente já teve contatos que Deus marcou mesmo, Deus nos revelou, marcou com a prefeita na época, a prefeita da cidade chegou a vir aqui no templo da Avivando Nações, né? O marido dela também chegou a vir aqui no templo da Avivando Nações. Ela já foi governadora do estado, Deus já havia me revelado que ia fazer essa conexão. E ali, quando o Tiago liberou essa palavra para mim, foi no período até de campanha política, no ano passado. E ali, acho que no dia seguinte, mais ou menos assim, muito rápido, um candidato a deputado estadual do Ceará, eu não falava com ele há uns 5 anos, eu já entrevistei ele, é uma pessoa crente, uma pessoa muito, tem um testemunho lindo, né? Pessoa muito certa, correta, pedindo orações acerca da candidatura dele, que queria fazer a vontade de Deus, né? E eu me senti muito feliz de ter aquela confirmação, e a gente recebe com carinho as pessoas que se achegam a nós. Todos são... Jesus veio para todos e a gente quer liberar essa bênção sobre todos, né? Os que Deus nos permitir liberar. Então, ali a profecia... rapidamente, pastor, e continue usando seus dons, seus talentos. A Bíblia diz que esses dons eles são para edificação da igreja, né, pastor? Tem gente que pensa... honrada por liberar, mas a pessoa é muito abençoada a que recebe, né? Então os dons eles são feitos para a gente edificar a igreja. Isso é tão importante, a gente ser usado dessa maneira, edifica as vidas e mostra um Deus vivo, ativo no meio da igreja. Isso é muito importante. Você falou muito comigo também acerca dos ministérios que atuam hoje na igreja, né? O apostólico, o profético. Fala para a gente sobre os ministérios. Rapidamente, né? Hoje a igreja ela está passando por um processo de transição, né? Eu acredito que Deus ele está gerando para o seu filho uma noiva madura através do seu Espírito Santo. Então hoje nós estamos vendo um reflorescimento de vários ministérios que historicamente tinham sido desaparecidos, né? Sim. Que é o apostólico, o profético, estavam desaparecidos até o começo do século. A partir daquele poderoso derramar da Rua Azusa, onde Deus restaurou o ministério do Espírito, né? Que até então o ministério do Espírito também tinha se distinguido. Só sabia do ministério do Filho, por meio da salvação, na Reforma Protestante de Lutero. E aí depois, em 1900, Deus restaurou o ministério do Espírito Santo. E a gente sabe que restauração, né, pastor, é algo difícil. Não é algo fácil. Você construir é muito mais fácil do que você restaurar, do que você reformar. É um processo de tirar o que não está prestando, jogar fora e colocar o que está novo para fazer funcionar direito e melhor e mais eficiente. A igreja ela está num processo de restauração. Quer queira, quer não queira. Hoje, o ministério apostólico ele já é muito mais bem aceito do que o profético. Porque lá no começo de 1980, quando restaurou o apostólico, ninguém queria saber disso. Não é bíblico, não é de Deus. Justamente por causa do termo, né, e do título, que as pessoas se apegam a um título como se fosse um exercício de poder. Isso. E não é. Título, né, o título ele vem com um encargo. O encargo é um serviço, um serviço a Deus. Não tem a ver com poder, tem a ver com serviço. Quem tem poder de exercer domínio é Deus. Nós, como servos, a gente só libera e serve Deus dentro daquilo que nós temos para a igreja. Então, agora, eu acredito que Deus está restaurando com maturidade o ministério profético. Porque também há muita diferença, pastor, em a pessoa ter os dons
proféticos, né? A palavra de conhecimento, profecia, às vezes aparecer a palavra de sabedoria e da pessoa ser um profeta de ofício. Porque o profeta de ofício, ele é aquele que vai, de alguma forma, trazendo uma linguagem clara, uma visão do Espírito, uma dimensão do Espírito. Porque o que está no Espírito, por isso que Paulo fala, né, de novo, em 1 Coríntios capítulo 2, o que o olho não viu, como é que eu vou construir o que o olho não viu? O que o coração não sentiu, ou seja, não subiu à sua mente, é o que Deus preparou. Como dizer isso? Somente o ministério profético é capaz de fazer isso. Tanto é que dentro da teologia, né, bíblica, o profeta é aquele que vê e anuncia. E o profético está ligado com a volta de Jesus. Porque o primeiro ministério que discerniu Jesus como um Messias, quem foi? O profeta João Batista. Ele é o ministério que vai discernir rapidamente quando é que Jesus está à porta. Porque o ministério de apóstolo, ele vai estabelecer. O de evangelista, ele vai ganhar. O de pastor, ele vai cuidar. E o de mestre, ele vai ensinar. E o de profeta, ele vai ver o mundo do Espírito, de alguma forma, e vai anunciar esse mundo de uma forma que as pessoas possam entender o que está acontecendo. Tanto é que Abraão foi chamado pai da fé e ele era um profeta. O próprio Deus chamou ele de profeta. Por quê? Porque ele via e entendia o mundo do Espírito através do Espírito Santo. E intercedia pelo mundo do Espírito. Se a pessoa que está me ouvindo, ela tem um chamado para profeta, a primeira coisa que ela vai sentir no seu coração sempre vai ser um encargo pela oração. Vai ser um encargo pela intercessão. Pessoas e situações vão vir no coração dela para interceder. Não tem como o profeta viver sem a intercessão. E o profeta no Novo Testamento, pastor, ele é diferente do Antigo. Porque no Antigo Testamento, Deus se revelava por meio do profeta. A vontade de Deus, ela era manifesta por meio do profeta. E a vontade do povo e o anseio do povo era manifestado por meio do sumo sacerdócio ou do sacerdócio levítico que Deus estabeleceu no deserto. Aquele templo todo era o meio de o homem servir e se achegar a Deus. E ali toda a nação de Israel, quando o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava ali, né, naquele dia de Yom Kippur, bonitinho, ele entrava ali com as 12 pedras, que simbolizavam as 12 tribos, ia lá fazer intercessão, pedir perdão pelos pecados e tal. Ali era o homem se achegando a Deus. E Deus se achegando ao homem era quando Deus levantava alguém como profeta. A dimensão profética do Antigo Testamento é muito diferente da do Novo. Porque os profetas do Antigo Testamento, eles eram infalíveis por causa da necessidade de Deus se revelar ao povo e o povo se achegar a Deus. Porque nem todos no Antigo Testamento, muitas pessoas não sabem, todos não tinham a possibilidade de ler o que Moisés escreveu, porque tinha poucas cópias. E as cópias que tinham ficavam justamente com o povo levítico. Eles estudavam aquilo e passavam para as outras pessoas. Agora, no Novo Testamento, o que muda? Quem revela a Deus agora não é o profeta, é a igreja. Jesus se revela por meio dessa igreja. O profeta agora ele não revela a Deus. Ele não pode revelar a Deus. Quem revela a Deus é a igreja, o corpo de Cristo. Revela a Deus agora para a terra. O profeta é só um ministério agora que serve à igreja com os seus dons e com suas vocações para que essa igreja entenda a maturidade, entenda a dimensão de espírito, entenda movimentações, entenda, às vezes, maldições, às vezes macumbaria, às vezes feitiçaria, às vezes várias situações no espírito que as pessoas têm e não conseguem entender. Então Deus levanta um profeta para explicar a situação para a igreja, para que a igreja cresça em maturidade e seja uma guerreira espiritual. Ficou claro? Glória a Deus, ficou bem claro. E eu já estou aqui também com o livro em mãos, olha só, o Rio de Fogo. E eu abri aqui numa página, que foi a página aqui que eu marquei, pastor. Eu achei interessante, gente, no livro tem algumas situações que o pastor descreve, que viveu, às vezes ao lado da esposa, às vezes no ministério, às vezes dentro do chamado, e faz as aplicações bíblicas ali. E eu abri uma passagem aqui, que é uma passagem que Deus fala muito conosco nesse tempo, pastor. Olha, você fala aqui na página 76, Jesus tratou a escassez com a mentalidade de gratidão. Glória a Deus. Precisamos ensinar isso para as pessoas. E aí você conta aqui uma história que você viveu, uma história de luto, de dificuldade, né, onde você aparentemente perdeu. E eu quero só fazer a leitura da primeira frase e você pode nos falar
ali o ensinamento que você recebeu do Senhor. Olha, você disse assim: meu irmão mais novo morreu aos 26 anos de idade, em decorrência de uma leucemia. Foi tudo muito rápido. Em menos de 4 dias de internado, ele partiu para estar com o Senhor. Então, nesse momento de dor, o Espírito Santo me ministrou uma palavra. E eu quero te pedir para trazer essa palavra, esse ensinamento para quem está nos escutando. Amém. Esse dia foi um dia muito complicado, porque dentro desse livro, né, tanto é que algumas pessoas que conhecem essa história e viveram isso também, eles falaram: nossa, uma parte você ocultou, né? Eu falei assim: quem sabe daqui a algum tempo lança um segundo volume com edição estendida, né, do livro, né, edição estendida. Vamos ver se Deus assim permite, porque esse livro, irmãos, ele foi realmente dirigido pelo Espírito Santo. A pastora Márcia sabe disso, que eu falei para ela do projeto. Não sei se ela lembra que eu falei que era outro nome. Esse livro era um outro nome. Qual era o nome, você lembra? Eu não lembro. Era a Mensagem Profética de Avivamento. Sim. Era esse nome. E no final, quando eu estava fazendo a arte da capa, eu estava em oração, em um momento de muito quebrantamento, o Espírito Santo falou comigo: não vai ser esse nome, vai ser Rio de Fogo Soprado do Espírito. Aí eu falei, até brinquei com o Espírito Santo, né? Eu falei, porque esse nome é muito mais comercial do que Mensagem Profética de Avivamento. Sim. Meu irmão, ele faleceu, ele entrou a última vez que eu vi meu irmão de pé foi num domingo à tarde, que eu estava montando o bercinho da minha filha que agora ela tem para fazer 3 anos. A última vez que eu vi ele andando foi esse dia que ele me ajudou a carregar o colchão da minha filha. Ele falou só um colchão de berço. Ele falou: está muito pesado para mim. Ele estava já com um sangramento gengival, e eu falei para ele ir no médico, tá? Ele falou: não, isso é dentista. Eu falei: não, cara, isso é médico. Ele acabou indo para o médico e lá ele não saiu mais. Ele já fizeram os exames e aí ele já entrou em uma internação. 2 dias depois ele teve um problema no cérebro, né? Deu um AVC trombohemorrágico nele, e a partir dali o cérebro dele apagou e ele não voltou mais. 4 dias. E naquele turbilhão, a minha esposa estava de 9 meses, né? Pronto, quase já para ganhar bebê. E eu fiquei muito triste, né? Muito abalado, porque muitas pessoas foram interceder por ele, e quando eu fui me ajuntar nessa parte da história, eu não conto, né, no livro, porque tem coisas que a gente tem que falar, né, com a nossa voz audivelmente, para a pessoa entender. Que a vontade soberana de Deus, irmãos, e essa vontade soberana de Deus, quando ela vem sobre nós temos que ser gratos sobre ela, ainda que a gente não entenda. Nós vamos interceder, porque nós cremos na oração, nós cremos no jejum, nós cremos nos atos proféticos, nós cremos que o poder de Deus é sobrenatural para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou sonhamos. Ele faz, o poder de Deus faz, ele realiza. E quando eu fui junto com esse grupo para interceder, o Espírito Santo falou comigo: volta, porque eu decidi recolher. E não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você fazer nada, porque eu vou recolher. 24 horas depois, meu irmão estava, os médicos constataram o óbito nele. E naquele momento eu fiquei muito abalado emocionalmente, porque o meu ministério ele tem uma vertente de cura. É que eu não exploro muito isso nos testemunhos, pastora Márcia, mas nós somos muito usados em cura física. Eu já vi curas assim extraordinárias. E naquele momento a gente fica difícil para a gente processar tudo isso, servindo, conhecendo, tendo experiência sobrenatural com Deus sobrenatural. E esse Deus que é amor, ele se decide numa decisão que o seu coração não aceita, fazer algo que você não aceita. Como lidar isso? Aí eu não ia fazer o enterro dele, né? Eu ia pedir para um pastor amigo meu fazer. Sim. Só que aí o Espírito Santo falou comigo de novo: ele gostaria que você fizesse o enterro dele. Aí eu falei: então eu vou fazer. Aí eu fiz o enterro dele. Quando eu cheguei em casa, estava de luto, né? De preto. O Espírito Santo falou comigo essa palavra: abre lá em 5 pães e 2 peixes. Eu olhei, já li tantas vezes essa palavra, e aí ele trouxe para mim no meu coração. Ele falou assim: olha a atitude de Jesus em meio à escassez. Para você, 26 anos, você pode olhar de 2 maneiras: que foi muito pouco o tempo que ele viveu, ou foi muito prazeroso o tempo que ele viveu para a tua vida.
Como é que você analisa isso? Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e analisou com graça, com gratidão. E levantou e abençoou, e aquilo multiplicou. Como é que você vai analisar seu irmão com 26 anos? Você vai passar a vida toda reclamando que ele viveu 26 anos? Ou você vai passar a vida toda agradecendo que você viveu 26 anos com ele, você tem a imagem e a memória dele 26 anos aqui, e a eternidade por vir? Aí é uma decisão nossa, né, pastora? Ou a gente decide ser grato, ou a gente decide ficar murmurando, reclamando. E a partir dali, pastor, eu vou te dizer que 90% do luto foi embora. Olha, e o que é interessante, a senhora também não sabia. Meu irmão morreu no dia 23 de janeiro de 2020, às 2h20 da tarde, 14h20. A minha filha nasceu dia 23 de janeiro de 2020, às 17h20. Quando deu 30, uma irmã mandou uma mensagem e falou assim: olha, Deus está a dar a luz a uma estrela, e essa estrela vai brilhar na tua vida porque você está em meio a uma escuridão. E toda vez que você olhar para ela, você vai saber que mesmo nos dias de escuridão, ainda há a estrela de Jesus que brilha. Aleluia. A minha filha, no mesmo dia. E o nome dela é Esther. Esther era estrela. No dia de escuridão, Deus fez. Nasceu uma estrela. Quantos ensinamentos, né? Deus traz pessoas para a nossa vida que nos trazem ensinamentos profundos, né? Deus usa o nascimento de um filho para trazer uma mensagem tão poderosa para a sua vida e marcar um ciclo da sua vida, né, pastor? Quantas vezes o Senhor usa das situações ou das pessoas para nos ensinar tantas coisas. Outro dia passou aqui pela entrevista o pastor o Felipe Castro falando que Deus falou: olha, eu vou te dar um filho. E através do seu trato com seu filho, eu vou te ensinar o que é ser pai. Eu vou te ensinar o meu amor pelos filhos. Né? Então, você viveu algo profundo aí também com a sua filha e com a sua família. E fala pra gente como foi ver este nascimento e o principal ensinamento desse período. Eu estava com o coração doando, às 14h20, que veio a mensagem que ele estava em óbito, ele tinha morrido. Minha esposa estava do lado e eu sentei do lado dela para ela ter o bebê, né? Fizeram uma cesárea nela. Aí a moça tirou a bebê, e a bebê, na hora que ela ouviu minha voz, ela abriu o olho. E aí veio toda a carga de emoção. Eu não sabia se eu chorava, se eu sorria. Os médicos ficaram preocupados com a minha reação. Falou: seu marido está bem? Aí minha esposa falou o que aconteceu. Eles falaram: isso nunca aconteceu aqui. A gente nunca ouve, nunca aconteceu. Eu aprendi ali, pastor, que Deus, ele é o Senhor da vida e ele é o Senhor que ordena a morte. Ele pode fazer o que ele quiser sem precisar do homem para fazer nada. E ele é o Senhor. Ali eu aprendi isso. Que mesmo que a gente não entenda, a gente tem que confiar. E a nossa fé tem que vencer a luta no sentido de aceitar as decisões de Deus por meio da fé. Eu creio tanto em Deus, que eu aceito o que ele faz. Eu aceito o que ele decide fazer. Porque muitas vezes as pessoas têm uma fé, só que essa fé dela é a fé só positivista, que aceita o que Deus faz quando está bom. Mas quando Deus aceita fazer o que não vai ser bom para você, é aí que você demonstra que realmente você ama a Deus, que você tem fé nele, que você confia nele, mesmo não entendendo o que ele está fazendo, mas confiando nele. Porque a fé é isso, né? É confiar, não é entender. Entender não é a ação da fé. A ação da fé é confiar, é crer, tomar atitudes mesmo que a sua alma e que sua psique não entenda. Isso é fé. É aquilo que Paulo está falando de novo, 1 Coríntios capítulo 2:9. O coração não entende, a alma não entende, a visão não consegue, a visão física não consegue contemplar o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas eu tô indo. Obedecendo. Você falou sobre a gratidão e a questão da aceitar a vontade de Deus. Jesus é o nosso maior exemplo de alguém que aceita a vontade do Pai e vive o seu plano. E imagina alguém que tem... Vou citar aqui, por exemplo, a passagem que você falou que Jesus te ensinou a encarar o luto do seu irmão
através da passagem dos 5 pães e 2 peixes, né? Dizendo, Jesus pegou aquilo que parecia pouco e agradeceu ao Senhor. E isso foi transformado. E imagina se alguém pega os 5 pães e 2 peixes e diz assim, não aceito os 5 pães e 2 peixes, né? Mas Jesus deu o exemplo de erguer e agradecer, e houve uma multiplicação. E aí Deus te tratou e foi te curando do luto, através da sua gratidão de ter visto que Deus te deu com seu irmão 26 anos de vida com ele. Olha, a mudança da interpretação das coisas, não é, pastor? Teve gente que comentou aqui, ó, a Irina Delgado falou aqui também, gratidão. As irmãs falaram assim, a Gilmara Teodoro falou assim, ai pastor, que forte, eu chorei junto com você. E Jeane Rebouças falou assim, lindo pastor, a sua fé, glória a Deus. A Neide Lutero falou assim, que lindo, Jesus é tremendo. Temos também pessoas pedindo orações aqui, depois a gente vai orar com vocês. Patrícia Cunha de Carvalho disse assim, que bênção essa live. Então, a gente vê o seu testemunho que você aprendeu com Deus, sendo liberado hoje para as vidas, também está trazendo para elas essa consolação e o ensinamento da gratidão. E de que Deus, ele é um Deus de ensinamentos. A gente vive uma luta, começa a ministrar em nós o que Ele está nos ensinando e o que nós temos que aprender ou discernir acerca das coisas que estamos passando. No momento em que você pede um milagre, às vezes demora ou até mesmo não vem, como você viveu, Deus falando o que era a vontade dEle, um processo difícil na sua família. Ao mesmo tempo, Deus te deu uma Esther. Glória a Deus. Parabéns pela sua Esther. Deus também é Deus de consolação, né? Deus é Deus de consolação nas nossas vidas. Nós vamos já orar por vocês, tá, gente? Estão gostando, né, da entrevista com o pastor Tiago? Eu estou vendo aqui comentário de vocês. Tem gente pedindo orações com urgência, pastor, aqui. E nós cremos, né, que o Senhor, Ele opera maravilhas. Lembrar para você aqui, ó, antes de orarmos, que o livro do pastor Tiago, você pode adquirir através do número do celular dele, pelo WhatsApp. Nós temos também na tela o número do WhatsApp, ou também no @Tiago Maurício, também no Instagram. Podem encontrar o pastor Tiago, gente. Então, no livro, você vai encontrar mais experiências e também ensinamentos no livro Rio de Fogo. O livro tem 100 páginas e você pode, dentro de cada página, receber conhecimento e mais consolação de Deus e também direção. Quantas vezes Deus fala conosco numa leitura bíblica, né? Deus já falou muito comigo hoje aqui, lendo os 5 pães e os 2 peixes. Né? Tem o telefone dele também, Sadraque, para colocar na tela? Você que quer encomendar o seu, né? O Tiago está em São Paulo, Diadema, gente. São Paulo, Diadema. Deus te abençoe. A Sônia Isner escreveu assim, é a bênção de Jesus falando para nós. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, querido. Você pode fazer o seu pedido lá, tá? Eu vou fazer a minha publicidade também, né? Quando o Tiago estava com o e-book dele pronto, eu tinha acabado de fazer o meu e-book, não foi, pastor? Você lembra? E aí, tudo era tão impossível. O pastor falou comigo, Márcia, como é que você vai imprimir o seu livro? Está tudo tão impossível. E eu disse, Deus proverá. E aí, o pastor Tiago imprimiu dele antes do meu. O meu ainda está em e-book, né? O meu Como Venci os Dias Maus. É tão importante da gente falar que Deus nos ajuda a vencer provações, assim como o pastor. Nesse livro também fala sobre esses momentos difíceis. Eu li aqui passagens que você falou, do que você viveu com a sua esposa, sua família, momentos difíceis, onde você sentiu escassez e Deus ali supriu também. Experiências profundas. O meu ainda vai ser impresso, e em breve também eu vou mandar o meu para o pastor Tiago, tá, pastor? Aí em São Paulo. Vamos ler. Deus. Amém? Então, o meu no e-book você pode adquirir no site marciamorgana.com.br, em formato de e-book, né? Livro digital. Mas o físico, eu estou em construção da diagramação. Não tive tempo, pastor, desde o ano passado, muitos projetos, muitas coisas, mas eu vou focar porque Deus tem feito pessoas terem sede dessa leitura, e eu sei que Deus vai tocar vidas, tá? A Maria Gilda, anota o telefone do pastor, ela está perguntando aqui algumas informações sobre o livro, né? O DDD 011 94210 8522, é o número do pastor Tiago, para adquirir o livro do Tiago, tá? O meu você adquire através do site marciamorgana.com.br e também no número que eu tenho aqui, o número da TV Avivando Nações. Amém, queridos? Pastor, eu quero fazer aqui a leitura dos pedidos de orações, alguns que tem aqui para você orar, tá?
Pelos irmãos que estão em casa Amém. mandando alguns pedidos, a Sabrina falou oração pelo meu pai, Vanderlei Rodrigues, que está com câncer no pulmão. A Maria Eunice, peço orações pelo meu casamento, por Geraldo, para o Geraldo ir para casa, pessoas pedindo pelas suas famílias. Jeane Rebouças pede salvação pela sua família, pastor. Vamos ver aqui, a Irina Delgado, a Andréia Carla, também, Leide Lutero. Raimunda Carneiro, a Raimunda pede oração pela sua saúde física e espiritual. Vamos abençoá-la também, em nome de Jesus. Temos aqui também palavras de gratidão que as pessoas têm mandado para nós. Karine Leite, que está no Ceará. Karine, Deus te abençoe. A Fânia, que está em Brasília. Maria Aparecida está em Arapiraca. Deus te abençoe também. E vamos orar então por essas vidas. Ana Selma, não dá para ler aqui o nome de todo mundo. Edna, mas estamos apresentando a sua vida. Amém? Sônia Sneri pede pela família. Deus te abençoe em nome de Jesus. Ela pede cura e libertação da família. Amém, pastor? Então, vamos pedir. Amém. O Senhor está apresentando juntamente aqui em concordância a bênção do Senhor sobre essas vidas. Em nome de Jesus. Antes da gente orar, eu gostaria só de falar rapidamente sobre o livro, né? Que ele terá um livro de cabeceira, né? Porque o propósito todo foi o Espírito Santo, né? Que na minha mente eu queria algo, ele formatou outro. É um livro de 100 páginas para você poder ler rápido e reler, e reler, e reler, e reler. Um livro de cabeceira realmente, tá bom? Creio que você quer adquirir ele, já está na segunda tiragem, indo para a terceira. Já está até na Europa, né, pastora Márcia? Ah, é? Livro, já foi até... Está lá em Paris, eu vi. Lembra? A Alexandra adquiriu lá em Paris. Alemanha. Está no norte, nordeste, está no Brasil todo já esse livro. E Deus tem sido glorificado através dele. Antes de nós estarmos entrando aqui para fazer a entrevista, o Senhor me deu uma palavra de conhecimento acerca de mulheres que estão com muita ansiedade. A ansiedade tem tomado muito conta do coração. Ela não tem conseguido discernir a vontade de Deus e tem dado cabeçadas. Tem dado passos sem a vontade de Deus por causa da ansiedade. O coração chega até a disparar. E também tem uma pessoa que está com uma dor aqui na nuca, que sobe às vezes até aqui pela cabeça. Pessoas, ou uma, não sei quantas. Isso é uma opressão maligna, uma seta, né? Maligna, talvez de pessoas que estão gerando sentimentos contra essa pessoa, oposições emocionais de outras pessoas que estão gerando essa carga negativa, colocando esse peso, e às vezes até uma dor na nuca de algumas pessoas. Deus vai estar entrando com cura e libertação sobre essas pessoas. E essas irmãs que estão com ansiedade, se lance no Senhor um pouco mais, espere um pouco mais antes de você fechar negócios. Você tem negócios para fechar, espere um pouco mais, porque Deus vai te dar vitória e o que vier do Senhor não vai te trazer dano algum. Espera um pouco mais. Espera passar esse mês de janeiro, fevereiro. Quando começar a vir março, as portas vão se abrir para a tua vida. Ouça, você sabe o que é com você. Você tem projetos para este ano e você já quer começar a fechar os negócios agora. O Senhor está falando, espera, porque vai vir coisas melhores que não vai te trazer dano. Tem coisas pintando aí na tua frente que parece ser bom, mas não é bom. Espera no Senhor. Tira essa ansiedade do coração. Deus está te sustentando. Deus está te sustentando. Você está com projetos e tem até algumas situações para pagar, mas Deus está falando para você, espera que vai dar tudo certo. Não se antecipe. Não se antecipe. Espera no Senhor. O Senhor vai trazer toda a sabedoria. Você está sentindo um vazio no seu coração toda vez que esse projeto vem, só que a ansiedade está tomando conta. Esse vazio no seu coração é a desaprovação de Deus para isso. Bem, quando você sente um vazio no seu coração acerca de alguma decisão, é Deus falando, não faça isso. Não tem paz, não vai. Tá bom? Não deixe a sua ansiedade, o seu coração te enganar. Tá bom? Tá bom, pastora? Vamos orar? Amém, essa palavra vamos orar então. Amém. Se alguma irmã quiser testemunhar que essa palavra para ela é até bênção, né? Isso. Várias mulheres falando, né, que sentem dores na nuca, ansiedades. É necessário, né, esse tempo, a gente cobri-las de oração, em nome de Jesus. Amém?
Dor na coluna também, as irmãs falando o que sentem. Então vamos orar. Glória a Deus. O senhor pode orar. Amém. 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 Pai, em nome de Jesus, se os irmãos puderem fechar os olhos aí, o pessoal que está nos assistindo, os irmãos, fechar os olhos, focar em Jesus, olha para o trono da graça, há muita Sim. luz, há muita glória, há muito poder. Sim, não há sim. Tua bênção. Lá Deus não tem um depósito. O depósito de Deus não existe. Tudo é abundância. Deus não guarda nada. Deus não tem que guardar nada, irmãos. Deus tem tudo em abundância, porque Ele é o Senhor. Ele é a fonte. Pai, nós oramos no nome do Teu Filho, mediante o Espírito do Senhor derramado sobre nós. Que o mesmo Espírito que está sobre as nossas vidas, sobre a vida da pastora Márcia, sobre a nossa vida, venha sobre a vida dos Seus filhos agora. Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor toque agora os corações. Toque agora a coluna, a mente, o coração. Sim, toque agora esse corpo enfermo, que esse corpo agora comece a produzir cura e saúde. O Senhor visita esse senhor que está com câncer nos pulmões. Sim, Senhor, faz a tua vontade, refrigera a alma dele, tira a intranquilidade, tira o medo da família, tira a insegurança, ilumina a mente dos médicos para tratar deste homem de uma forma profunda e eficaz, Senhor, porque nós temos que orar diretivamente. Ilumina a mente dos médicos, a qual os teus filhos estão indo fazer consultas, sim, a qual os teus filhos estão muitas vezes colocando a vida nas mãos dos médicos. Ilumina a mente desses médicos. Se há algum caminho mal no coração dos médicos, que o Senhor quebre agora, Senhor, toda aliança maligna no coração deles, e que eles vão ter temor do Senhor para tratar teus filhos, para trazer vida e luz para eles, vida e paz. Eu abençoo e declaro portas abertas sobre a vida dos teus filhos. Que este ano de 2023 seja um ano, Senhor, de restauração, um ano de recomeço, um ano de provisão, um ano de estabelecer, Pai, novas coisas. Sim, abençoa tuas filhas, tira essa síndrome de ansiedade, essa intranquilidade, essa alma que não encontra a paz. E o Senhor coloque agora sobre ela a tua paz. Eu os abençoo no nome de Jesus e declaro portas abertas, cura do Senhor, ativação profética sobrenatural, sonhos e visões sejam liberados, Senhor, como um rio, em o nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Você que recebeu a cura nessa hora, você pode entrar em contato com o telefone aqui da TV Avivando Nações com o DDD 84987253143. O número está na tela e você pode glorificar o nome do Senhor, porque nós sabemos que nas transmissões Deus libera muito para os seus filhos, ainda mais em meio às orações. Tem gente que é curada em louvores, tem gente que é conectar no programa e assistir uma entrevista. Deus derrama bênção sobre os filhos através desses momentos. Esse momento é glória ao Senhor. Então não deixe de glorificar o Senhor. Amém? Eu quero deixar gratidão, pastor Tiago. Tiago já está no coração já com um outro